E se eu te dissesse que a diferença entre você e uma pessoa rica não está no salário, mas em 5 decisões que você toma todos os dias sem perceber? Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar o que Warren Buffett levou 50 anos para dominar e que mudou completamente minha relação com o dinheiro. Sabe qual é a maior mentira que nos contam sobre riqueza? Que você precisa ganhar mais para ser rico. Mas Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo, disse algo que deveria estar em todos os livros escolares. A pessoa que ganha 50 mil reais e gasta 40 mil é mais rica que a pessoa que ganha 200 mil e gasta 220 mil. Percebe o jogo? Não é sobre quanto entra, é sobre quanto fica. E hoje vou te mostrar o sistema completo que os milionários usam, mas que ninguém te ensina na escola. A verdade é que o sistema educacional foi projetado para criar empregados, não investidores. Eles te ensinam matemática, mas não te ensinam a calcular juros compostos. Te ensinam história, mas não te ensinam a história do dinheiro. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando duro, mas nunca consegue sair do lugar. Aliás, se você quer dominar esse jogo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago estratégias reais de quem já conquistou a liberdade financeira. Primeiro, vamos falar a verdade. A maioria dos brasileiros ganha entre 2.300 e 3.000 reais por mês. Isso é de 1 a 2 salários mínimos. E muita gente acha que com esse valor é impossível investir. Eu já ouvi isso 1000 vezes. Ah, mas eu mal consigo pagar as contas, como vou investir? Ou então, investimento é coisa para rico, eu preciso sobreviver primeiro. Mas aqui vai o choque de realidade. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda. Eu conheço pessoas que ganham 10 mil reais e estão quebradas no final do mês. E conheço pessoas que ganham 2.500 e já têm 50 mil investidos. A diferença? Mentalidade e sistema. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, mais de 40 milhões de cópias vendidas, explica que existem 4 quadrantes financeiros: empregado, autônomo, dono de negócio e investidor. A maioria está presa no lado esquerdo, trocando o tempo por dinheiro. Mas os ricos? Eles migraram para o lado direito, onde o dinheiro trabalha para eles. Pensa comigo, você ganha 2.500 reais por mês. Parece pouco, né? Mas se você conseguir guardar apenas 250 reais, isso é 10%. E é exatamente isso que os milionários fazem. A diferença é que eles fazem isso com 100 mil, com 1 milhão. Mas o princípio é o mesmo. Eles não guardam o que sobra. Eles gastam o que sobra depois de guardar. Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira, revelou em pesquisas que 78% dos milionários americanos não herdaram dinheiro. Eles construíram riqueza seguindo 3 princípios simples. E o mais chocante? A maioria deles nunca ganhou salários exorbitantes. Eram professores, funcionários públicos, comerciantes, pessoas comuns que tomaram decisões incomuns. Agora a parte prática. Vamos usar exemplos reais com salários brasileiros. Porque não adianta eu ficar aqui falando de dólar, de investimento americano, se a sua realidade é pagar aluguel, conta de luz e colocar comida na mesa, né? T. Harv Eker, que saiu da falência para construir um patrimônio de milhões, criou o sistema dos potes que eu adaptei para a realidade brasileira. E olha, esse sistema funciona. Eu uso, meus alunos usam, e todo mundo que aplica vê resultado nos primeiros 3 meses. Cenário 1. Você ganha 2.500 reais por mês. Vamos dividir assim. Necessidades, R$ 1.375, 55%. Isso cobre aluguel, alimentação, transporte e contas básicas. Se você está gastando mais que isso, tem algo errado. Ou você está morando num lugar caro demais, ou está pagando coisas que não precisa. Liberdade financeira, R$ 250, 10%. Nunca toque nesse dinheiro. Esse é o seu exército de soldados trabalhando para você. Esse dinheiro vai para o investimento e nunca sai de lá. É sagrado. Warren Buffett fala: não economize o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de economizar. Essa é a regra de ouro. Investimento em si mesmo, R$ 250, 10%. Cursos, livros, mentorias, networking. Você é o seu maior ativo. Se você não investe em você,
Quem vai investir? Um livro de R$ 20 pode mudar sua vida. Um curso de R$ 200 pode te dar uma habilidade que vale 10 mil por mês. Pensa nisso. Lazer, R$ 125, 5%. Sim, você precisa se divertir. Vida não é só trabalhar e investir, mas é 5%, não 50%. É um cinema, um lanche, um passeio. Não é balada todo fim de semana. Doações, R$ 125, 5%. Pode parecer estranho, mas todos os milionários doam. Não é caridade, é mentalidade de abundância. Quando você doa, você diz para o seu cérebro: eu tenho o suficiente para ajudar outros. Isso muda sua relação com dinheiro. Reserva de emergência, R$ 375, 15%. Esse é seu colchão de segurança. Quando o carro quebrar, quando você ficar doente, quando aparecer um imprevisto, você não vai entrar em pânico. Você tem uma reserva. Com R$ 250 por mês você está investindo. Pode parecer pouco, mas espera só. Em 1 ano são R$ 3.000. Em 5 anos são R$ 15.000 sem contar os juros. E com juros compostos. Vira o dobro, o triplo, o décuplo. Cenário 2. Você ganha R$ 4.000 por mês. A proporção é a mesma, só muda o valor. Necessidades R$ 2.200, 55%. Liberdade financeira R$ 400, 10%. Investimento em si mesmo, R$ 400, 10%. Lazer, R$ 200, 5%. Doações, R$ 200, 5%. Reserva de emergência, R$ 600, 15%. Percebe? Não importa se é 250 ou 400 reais. O importante é começar e ser consistente. O erro das pessoas é esperar ganhar mais para começar a investir. Aí quando ganha mais, aumenta o padrão de vida e continua sem investir. É uma armadilha mental. Warren Buffett começou com $100 aos 16 anos. Hoje tem 100 bilhões. O segredo? Ele nunca parou de investir, nem quando era pobre, nem quando ficou milionário, nem quando ficou bilionário. Investir virou um hábito, não uma escolha. E olha, se você quer uma planilha gratuita com esse sistema completo para organizar suas finanças hoje mesmo, comenta aqui embaixo, eu quero que eu mando o link. Sério, baixa e usa. Não deixa para depois. A procrastinação financeira custa caro. Agora vem o pulo do gato. Não adianta guardar dinheiro se a inflação está comendo seu poder de compra. Você precisa investir. E eu sei que muita gente tem medo disso. Medo de perder dinheiro. Medo de não entender, medo de cair em golpe. E é um medo válido, mas a verdade é que não investir é o maior risco de todos. Porque enquanto seu dinheiro está parado, a inflação está corroendo ele todo dia. Tony Robbins, que já treinou CEOs e bilionários, entrevistou 50 dos maiores investidores do mundo para descobrir o que eles fazem diferente. E descobriu que todos seguem essa hierarquia. Não tem atalho, não tem segredo mágico. É uma escada que você sobe degrau por degrau. Nível 1. Segurança, reserva de emergência. Primeiro, junte 6 meses de despesas. Se você gasta 1.500 por mês, precisa de R$ 9.000 guardados. Coloca no Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Não é para render muito, é para estar disponível quando você precisar. Com R$ 375 por mês, você consegue isso em 2 anos. Parece muito, mas é sua proteção. Sem reserva de emergência, qualquer imprevisto te joga no cheque especial, no cartão de crédito, no empréstimo. E aí você perde anos pagando juros. Então essa é a base. Sem base a casa cai. Benjamin Graham, mentor de Buffett, sempre dizia: nunca invista dinheiro que você vai precisar. Essa frase vale ouro. Se você está investindo o dinheiro do aluguel, do supermercado, da escola do filho, você está errando. Investimento é para longo prazo, para dinheiro que você não vai tocar. Nível 2. Renda fixa estratégica. Com seus R$ 250 mensais da liberdade financeira, começa com CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Prefixado. São investimentos seguros, previsíveis, que rendem mais que a poupança. Não é emocionante, mas é sólido. Luiz Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil, começou assim nos anos 70 com R$ 7.000. Hoje tem mais de 1 bilhão. Ele não começou comprando ações, não começou arriscando. Ele construiu uma base sólida primeiro. E é isso que separa investidores ricos de apostadores quebrados. Nível 3. Ações de dividendos.
Quando tiver pelo menos R$ 10.000 investidos, diversifica para ações que pagam dividendos. Empresas sólidas, bancos, elétricas. Itaú, Banco do Brasil. Taesa, Engie. Empresas que existem há décadas e vão continuar existindo. Jeremy Siegel analisou 200 anos de dados e provou: no longo prazo, ações sempre vencem. Mas atenção, no longo prazo. Se você compra a ação hoje e vende mês que vem, você está apostando. Se você compra a ação e segura por 10, 20, 30 anos, você está investindo. Nível 4. Fundos imobiliários. FIIs são perfeitos para quem ganha pouco. Com R$ 200 você já compra cotas. Recebe aluguel todo mês sem ter imóvel. Sem dor de cabeça, sem inquilino, sem manutenção. É o sonho do imóvel sem o pesadelo do imóvel. Nível 5. Ativos de crescimento. Só quando você já tiver uma base sólida. E apenas 5% da carteira. Ações de tecnologia, criptomoedas, startups. São investimentos de alto risco e alto retorno. Podem multiplicar seu dinheiro ou ir para zero. Por isso, nunca coloque mais de 5% aqui. A maioria das pessoas faz o contrário. Coloca 80% em cripto e quebra. Não seja essa pessoa. Albert Einstein chamou isso de a força mais poderosa do universo. Juros compostos. E olha, quando você entende isso de verdade, você nunca mais vê dinheiro da mesma forma. Porque juros compostos não é mágica, é matemática. É previsível, é garantido, é inevitável. Olha que absurdo. Se você investir R$ 250 por mês durante 30 anos, com retorno de 10% ao ano, você vai ter investido R$ 90.000 do seu bolso, mas vai acumular R$ 565.000. Leia esse número de novo. R$ 565.000, percebe? Você colocou 90 mil, mas os juros te deram 475 mil a mais. Isso é mais de 5 vezes o que você investiu. E eu não estou inventando esses números. Qualquer calculadora de juros compostos na internet confirma isso. É matemática pura. E se você ganhar uma promoção e conseguir investir R$ 400 por mês, R$ 144.000 investidos vira R$ 1.080.000 em 30 anos. De classe média para milionário, com R$ 400 por mês. Mas tem um detalhe crucial aqui. Onde está o segredo? Nos últimos 10 anos, nos primeiros 10 anos você vê o dinheiro crescer devagar. Você olha a conta e pensa, nossa, só isso? Mas não desiste. Porque do 10º para o 20º ano, o crescimento acelera. E do 20º para o 30º ano, o crescimento explode. É por isso que Warren Buffett fez 99% da sua fortuna depois dos 50 anos. Não é porque ele ficou mais inteligente, é porque os juros compostos precisam de tempo para trabalhar. Quanto mais tempo, mais poderosos eles ficam. Não é sobre começar rico, é sobre começar cedo e ser consistente. Se você tem 20 anos e começa a investir 250 por mês, aos 50 você é milionário. Se você tem 40 anos e começa agora, aos 70 você ainda acumula R$ 500.000. Mas se você nunca começa, você vai trabalhar até morrer e não vai deixar nada. Ronald Read era um faxineiro que morreu aos 92 anos em Vermont. Sabe quanto ele deixou? $8 milhões. Como? Investindo pequenas quantias em ações de dividendos por 60 anos. Ele nunca ganhou mais de $15.000 por ano, mas ele investia, todo mês sem falta, sem desculpa. Enquanto isso, o vizinho dele, que era executivo e ganhava 100 mil por ano, morreu endividado. O executivo tinha carro importado, casa grande, viagens, roupas de marca. O faxineiro tinha uma vida simples e uma fortuna escondida. Quem era mais rico? A lição aqui é clara. Não importa quanto você ganha, importa quanto você guarda e quanto tempo você dá para o dinheiro crescer. Tempo é o ingrediente secreto. E a boa notícia, todo mundo tem acesso a tempo. Basta começar hoje. Agora, o que te impede de ficar rico? Esses 3 erros que 90% das pessoas cometem. E eu vou ser brutalmente honesto aqui, porque eu já cometi todos esses erros e me custaram anos de crescimento financeiro. Erro número 1, lifestyle inflation. Ganhou mais, gastou mais. Esse é o ciclo da pobreza disfarçada de sucesso. Você ganha 2.500, vive com 2.500, recebe aumento e passa a ganhar 3.500. Agora você vive com 3.500, sempre no limite, sempre sem sobrar nada.
Naval Ravikant diz: não confunda um salário alto com riqueza. Eles são opostos. Porque quanto mais você ganha, mais pressão social você tem para parecer rico. Carro novo, roupa de marca, restaurante caro, viagem internacional. E aí você ganha 10 mil reais, mas está tão quebrado quanto quando ganhava 2 mil. A solução? Recebeu aumento de 500 reais, investe 300 e gasta 200. Simples assim. Você melhora a sua qualidade de vida, mas sem explodir o orçamento. Você sobe de padrão, mas mantém a margem de segurança. Isso é inteligência financeira. Erro número 2. Achar que precisa de muito para começar. Quando eu tiver 1.000 reais sobrando, eu começo a investir. Aí quando tem 1.000, fala-se, mais 1.000 é pouco, vou esperar ter 5.000. Aí quando tem 5.000, aparece uma viagem e ele gasta tudo. É um ciclo sem fim. Luiz Barsi começou com 7.000 reais em 1970. Hoje tem mais de 1 bilhão. O segredo? Constância vence quantidade. É melhor investir 100 reais todo mês por 10 anos do que investir 10 mil reais uma vez e nunca mais. Porque investimento não é evento, é hábito. 200 reais por mês é mais que suficiente. Na verdade, 50 reais por mês já é suficiente para começar. O importante não é o tamanho da semente, é a consistência do plantio. Você planta todo mês sem falta e daqui 10 anos você tem uma floresta. Erro número 3. Desistir nos primeiros anos. Esse é o erro fatal. A pessoa investe 6 meses, olha a conta, vê que tem 3.000 reais e pensa, só isso? Não vale a pena. E para. E aí perde tudo. Porque os primeiros 5 anos são os mais difíceis. Você vê o dinheiro crescer devagar. Parece que não está valendo a pena. Mas não desiste. É no 10º ano que a mágica acontece. É quando você olha a conta e pensa, caramba, já tenho 50 mil. E no 15º ano você tem 100 mil. E no 20º ano você tem 200 mil. E no 30º ano você é milionário. Todo milionário passou por essa fase de dúvida. Todo investidor de sucesso quis desistir no 3º ano. A diferença entre os que ficaram ricos e os que continuaram pobres. Os ricos continuaram, mesmo quando parecia que não estava funcionando, mesmo quando era chato, mesmo quando ninguém acreditava. Eles continuaram. E se você quer evitar esses erros, fica até o final que vou te dar um bônus que muda tudo. Porque conhecimento sem ação é ilusão. E eu quero que você ação. Então, recapitulando, a chave da riqueza não é um segredo guardado. É um sistema simples que qualquer pessoa pode aplicar hoje. Número 1, mentalidade. Migre do quadrante empregado para investidor. Para de trocar tempo por dinheiro e começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso não significa largar o emprego amanhã. Significa começar a construir uma segunda fonte de renda através de investimentos. Número 2, sistema. Use os 3 potes. 10% é seu exército. Com R$ 2.500 reais, são 250 por mês. Com R$ 4.000 reais, são 400 por mês. A proporção é sempre a mesma. 10% vai para o investimento, não importa quanto você ganha. Número 3. Investimento, siga a pirâmide. Segurança primeiro, depois crescimento. Não pula etapas. Não começa comprando Bitcoin sem ter reserva de emergência. Não começa comprando ações sem ter uma base em renda fixa. Construa do chão, tijolo por tijolo. Número 4. Tempo. Juros compostos é seu melhor amigo. 250 por mês vira 565 mil em 30 anos. Mas só se você começar agora. Cada ano que você adia, você perde milhares de reais em juros. O melhor momento para começar era há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Número 5. Disciplina. Evite lifestyle inflation. Aumentou a renda? Aumenta o investimento e na mesma proporção. Se você investia 10% de 2.500, você investe 10% de 4.000. Sempre 10%. Sempre, sem exceção. Sem desculpa. John Bogle, criador dos fundos de índice, sempre dizia: tempo no mercado vence timing do mercado. Sempre. Isso significa que é melhor estar investido por muito tempo do que tentar acertar o momento certo de entrar e sair. Os maiores investidores do mundo não são os que acertam o timing, são os que nunca saem. E olha, se você chegou até aqui, você faz parte dos 5% que realmente querem mudar de vida. A maioria das pessoas assiste 30 segundos de vídeo e sai, mas você ficou até aqui. Isso diz muito sobre você. Você é sério.
Você quer resultado. Você está disposto a aprender. Como o dia em que você parou de reclamar e começou a construir. Como o dia em que você tomou controle do seu futuro financeiro. Lembra do que eu disse no início? A diferença entre você e uma pessoa rica são decisões diárias. E você acabou de tomar a primeira decisão certa: investir 15 minutos em educação financeira. A maioria das pessoas gasta 15 minutos rolando o Instagram, vendo fofoca, perdendo tempo. Você gastou 15 minutos que podem valer milhões no futuro. Agora é sua vez. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa sair do vermelho. Pode ser seu irmão, sua mãe, seu amigo, seu primo. Alguém que você sabe que está lutando com dinheiro. Porque riqueza não se conquista sozinho. Se constrói com conhecimento. E conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, a chave está na sua mão. Você só precisa girar. Você só precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas depois que você começa, a inércia trabalha a seu favor. Fica mais fácil, fica natural, fica automático. Então para de adiar. Para de fazer desculpa. Para de esperar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O único momento que existe é agora. E agora é quando você decide: eu vou continuar pobre ou eu vou ficar rico. A escolha é sua. Até o próximo vídeo. E vai com tudo.